É uma alegria muito grande poder estar aqui, nessa conferência, nesse momento tão especial, nesta igreja, para nossas vidas, para a vida de vocês, para que nós possamos compreender melhor a razão desse trabalho, do nosso chamado, daquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Eu posso dizer que assim como você, quando ouve falar de missões, teu coração sente algo diferente. Também não foi diferente com a minha vida. Quando eu estava assim, em uma igreja como vocês, numa conferência como vocês estão, e quando eu ouvia falar de missões, eu sentia que meu coração transbordava. Eu sentia um desejo muito grande de poder estar servindo ao Senhor com maior intensidade daquilo que eu já estava fazendo. Como filha de judeu, meu pai era extremamente religioso. E o que eu aprendi foi as leis, mas ainda não tinha um encontro real com Jesus Cristo como meu Senhor e meu Messias. E foram grandes desafios, mas eu posso dizer que hoje a minha família inteira serve ao Senhor. Na minha família já temos muitos pastores, muitas missionárias que entenderam e que estão servindo ao Senhor, reconhecendo o senhorio de Jesus em nossas vidas. E eu costumo dizer que é muito bom, amados, quando nós atendemos o chamado do Senhor para fazer esta obra. É muito maravilhoso quando o nosso coração responde, como nós temos ouvido aqui. Fazer missões é renúncia. É renúncia da nossa própria vida. É quando você tem que realmente entregar tudo, sem reservas, nas mãos do Senhor. E eu me lembro que quando eu estava assim nessa igreja, ali em Santos, quase 5.000 membros num culto de ceia, era tão bom quando eu ouvia um hino que queimava meu coração, que dizia: se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe direi então, com paz no coração, a Cristo servindo, sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai. Aleluia. Oh, amados, como é fácil cantar esse cântico com uma igreja cheia, com tanto abraço, com tanto calor humano, com tanta presença. Mas o interessante é que nós cantamos e muitas vezes não sabemos o que estamos cantando. Mas vai chegar o dia em que Jesus vai dizer para você: ah, então é você mesmo que vai. Mas aí chega o momento de você cantar esse hino lá no deserto mesmo. Talvez ele não saia mais com a mesma expressão, com a mesma força, mas eu quero dizer para você que o mesmo Jesus que te chamou aqui está lá para te dar alegria de servi-lo.
E nós estávamos ali em Tel Aviv, quando recebemos um chamado para atender um povo, para atender um grupo de Santa Catarina, que estavam ali ao lado de Massada, perto do Mar Morto, na cidade de Arad. E então nós fomos para aquele lugar, e ali havia muitos brasileiros, especialmente daqui, de Blumenau, Florianópolis, Itapema, e eles estavam ali para um trabalho em uma fábrica textil, uma mão de obra especializada. Israel lhe dava visto para que eles fossem trabalhar ali. E ali nós começamos um trabalho, evangelizando. Havia muitas vidas que precisavam de libertação. E nós saímos de Tel Aviv todas as sexta-feira para fazer aquela reunião em Arad. Não tínhamos carro na época, mas não deixamos de fazer o trabalho do Senhor por isto. E nós íamos de ônibus. E quando aquele trabalho terminava, já era muito tarde. E nós tínhamos que vir até Beersheba para pegar um ônibus para Tel Aviv. E um dia nós chegamos ali em Beersheba e eu me sentei num banco para esperar aquele ônibus. Minhas pernas doíam muito, eu estava gripada. E eu disse assim: Deus, eu não vou voltar mais aqui. Eu estou muito cansada. Aí o Espírito Santo disse para mim: canta agora. Alamanchara canta las. Canta agora. E aí eu comecei. Não saía tão bem, mas era assim: lá para o deserto, Jesus me quer mandar. Mas de repente, irmão, eu pude dizer: se Cristo comigo vai, eu irei. Senhor, eu não temerei. Com gozo. Porque, amados, nós temos que fazer a obra de Deus com gozo. Temos que fazer a obra de Deus com alegria. Temos que fazer a obra de Deus com disposição, com voluntariedade. E aí eu comecei a louvar quando o Senhor disse para mim: filha, olha o deserto. Eu comecei a olhar. Sabe onde você está? Senhor, eu sei. Eu estou no deserto de Beersheba. Ber é poço. Sheva é 7. Aonde Abraão tem lá os 7 poços de Abraão. E ele disse: eu te escolhi. Desde o ventre da tua mãe eu te escolhi. Amados, e quando nós somos escolhidos, não tem jeito. Vai passar o tempo que for, você pode tomar os seus próprios rumos, você pode imaginar que você vai ter uma realização em outros aspectos da tua vida, mas quando chega a hora, não importa, Deus vai levar você exatamente no lugar aonde Ele já tem planejado no seu coração. Porque nós estamos na mão do Senhor. E ali, amados, muitas vidas. E eu quero dizer para vocês que a partir daquele trabalho, eu comecei a amar Santa Catarina. Eu comecei a orar por Santa Catarina. Eu comecei a ver que Deus tinha um propósito em tudo aquilo para que eu orasse por esse povo. E eu digo assim: amados, eu não estou aqui por acaso. Eu estou aqui por uma resposta de Deus. Nós estamos aqui por uma resposta de Deus. E eu quero dizer para você que Santa Catarina está no coração de Deus. E eu tenho profetizado, amado, que essa igreja, ela tem autoridade no nome de Jesus. Eu disse isso lá na igreja do pastor Adão, porque nós como igreja, nós temos
autoridade de dizer que jamais esse lugar passará por catástrofe de destruição. Porque a igreja pode proibir esta situação. Nós somos autoridade, temos poder no nome de Jesus, de dizer a esse espírito de destruição que vem com essas enchentes, roubando a prosperidade desse povo, destruindo vidas, destruindo casas, destruindo propriedade, que em nome de Jesus tudo virá a seu tempo, na medida certa, porque assim o Senhor deu autoridade à sua igreja. E eu tenho orado por isto, e tenho pedido isso ao Senhor. Amém, amados? Esta é a nossa função como igreja de Deus, de mudar circunstância. Nós ouvimos aqui desde o início, o Senhor nos deu autoridade, no nome de Jesus. E ali, amados, estamos fazendo esta obra de Deus, confiando nas promessas do Senhor, confiando no poder do Espírito Santo que moveu a igreja primitiva na terra. Porque aqueles discípulos, eles tinham uma característica, cheios do poder do Espírito Santo. E isso é uma característica que tem que estar em nós, como igreja, como missionários, para que nós possamos realmente dar continuidade àquela obra que começou lá em Jerusalém. Mas quando ela começou em Jerusalém, a visão de Deus já era para que alcançasse todas as nações da terra. E é isso que nós temos que ter em nosso coração. Esta visão e esta certeza de que é através do Espírito Santo de Deus é que nós vamos poder realizar esta obra. Aqueles discípulos não podiam ir a lugar nenhum. Eles estavam amedrontados. Eles estavam desanimados. Mas Jesus disse: olha, ficai aqui em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E aí vocês vão ser minhas testemunhas. Em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Mas para isso, você precisa ser revestido do poder de Deus, através do Espírito Santo. Amém, amados? É maravilhoso nós entendermos isso. E é maravilhoso nós tomarmos posse daquilo que Cristo é em nós. Aquilo que Cristo é em nós. Aquilo que Ele fez por nós. E aquilo que Ele deixou para que nós pudéssemos fazer. Ele disse: vocês vão fazer obras muito maiores do que eu fiz. O ministério de Jesus foi pequeno na terra, mas de grande poder. E se nós passarmos aqui 50 anos e não fazer nada, né? Vai ser difícil. Então nós temos que crer nisso e avançar sempre em busca daqueles que necessitam de salvação. Muitas vezes as pessoas dizem assim: judeu não precisa pregar para judeu, não. Eu já encontrei muitas pessoas que dizem: vai missionar em Israel, pregar para judeu? Não precisa. Ele precisa de Jesus tanto quanto outros povos. Eles precisam reconhecer que Jesus Cristo é o seu Messias, para que eles possam morar no céu. Amém, amados? Mas a palavra de Deus é fiel, que todo Israel será salvo.
é interessante que Deus, ele poderia ter escolhido qualquer lugar no mundo para dizer que ali ele colocaria o seu nome. Quando a gente medita nisso, sabemos que nós, o povo aqui no Ocidente, quando nasce um filho, você coloca um nome, porque você gostou de um artista, um ator de uma novela, de um filme, alguém da sua família, alguém que você acha simpático. Mas no Oriente não. Os nomes tinham uma propriedade. O nome estava designando, descrevendo a personalidade de uma pessoa, o caráter de uma pessoa. Como Moisés, aquele que foi tirado das águas. E aí nós vemos Deus dizendo a Moisés: Moisés, olha, eu vou mostrar a você, eu vou dizer o lugar aonde eu quero que as ofertas, que os dízimos, que as primícias sejam colocadas. Há um lugar específico para isto. Você não vai colocar em qualquer lugar. Eu vou escolher um lugar. E nesse lugar, eu vou colocar o meu nome. Ele estava dizendo assim: olha, eu vou escolher um lugar que tenha minhas características. Um lugar que possa falar do meu poder. Um lugar que possa falar do meu caráter, um lugar onde possa falar do meu Messias, do Salvador. Eu vou escolher esse lugar e ali vou colocar o meu nome. Deus poderia ter escolhido Canadá, Deus poderia ter escolhido o México, Deus poderia ter escolhido os Estados Unidos, Deus poderia ter escolhido qualquer outro lugar no mundo. Mas Ele escolheu Israel. Escolheu Jerusalém para ali colocar o seu nome. Jerusalém não possui nenhuma das características de uma grande capital. Qualquer lugar que fosse escolher uma capital, teria que ter uma fluência grande de estradas, de rios navegáveis, de uma condição para ser uma capital. Jerusalém não possuía nada disso. Não tinha rios navegáveis, pouquinha água, não tem petróleo, não tem portos, não tem grandes estradas. Mas ele disse: eu vou escolher este lugar, porque aqui eu quero mostrar, nesta pequena terra, o meu poder. Eu quero mostrar a minha glória a todas as nações da terra. Todas as nações querem Jerusalém. Por quê? Porque tudo começou ali e tudo terminará ali. Amados, Deus tem um plano para a igreja e Deus tem um plano para Israel. Israel anda junto com a igreja anda junto com Israel. Israel é o relógio de Deus. Todos estão olhando para os acontecimentos. O que vai acontecer? Mas a palavra de Deus diz assim, que Jesus virá arrebatar suas igrejas nas nuvens. Você crê nisso, igreja? O soar das trombetas, e nós vamos subir e vamos estar para sempre com o Senhor. Você vai ser arrebatado. Aleluia! Nós vamos ser arrebatados. Mas para Israel, há um plano. Ele virá, ele colocar os seus pés no Monte das Oliveiras. Os montes vão se fender de alto a baixo. E eles verão aqueles que eles crucificaram. Verão as suas mãos, verão os seus lados. E dirão: esse é o nosso Messias. Amados, temos que entender isso em nosso coração.
A igreja precisa entender isto. E muitas vezes as pessoas vão a Israel e perguntam, mas esta não é a Terra Santa? Por que tantos conflitos? Por que tantas guerras? Por quê? A terra é santa, mas o povo não é santo. O povo precisa de Jesus, precisa de salvação. E aí, amados, olhamos para Israel, com todos os pecados que estão no mundo, abortos, prostituição, adultérios, injustiças sociais, tudo que você pode imaginar, apostasia. E você fala, Deus, mas Ele escolheu uma nação, Ele escolheu um povo peculiar. Ele disse, eu quero esse povo de dura cerviz, contradizente. Mas é o meu povo, é através desse povo que eu vou mostrar a minha glória. Nós temos muitos pais aqui. E os pais corrigem seus filhos. Seus filhos estão desobedientes, seu pai pega o seu filho, põe de castigo, tira o que é mais precioso dele, dá-lhe umas palmadas. Mas ele não quer que ninguém faça isso por ele. Deus tem castigado. Deus tem colocado Israel em situações terríveis. Mas ao mesmo tempo ele diz, ai da nação que tocar no meu povo. Você pode entender esse amor? Jerusalém se tornará uma pedra pesada. As nações que tentar mudar o seu destino. Não sou eu que estou falando, irmão, está na sua palavra de Deus. A nação que tentar mudar o destino de Jerusalém. Jerusalém se tornará uma pedra pesada para esta nação. É Deus, é dele, é ele quem escolheu. Jesus não vai voltar no Canadá, ele vai voltar lá em Jerusalém. Não vai voltar aqui no Brasil. Ele vive em você, mas ele vai voltar lá. Como é que nós vamos anular o povo de Israel? Como é que nós não vamos entender isto? Como é que a igreja vai ficar divorciada disso? Não tem como. Quando Deus levantou Abraão, houve uma promessa. E as nações dependem de amar Israel para ser abençoada. Diz assim, em ti, Abraão, será bendito todas as nações da terra, todas as famílias da terra, em ti serão benditas. Amado, quando a igreja conhece isso, entende isto, e ora por isto, a igreja é uma igreja vitoriosa, uma igreja que cresce, uma igreja que alcança as nações, porque a palavra de Deus diz, eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quando olhamos para a história, onde está a glória do Império Otomano, que foi cruel ao povo? Onde está a glória da Rússia, da União Soviética? Onde está a glória da Europa? Todo mundo está assustado, a Europa caindo. São eles que estão tentando mudar o destino de Jerusalém.
Jerusalém se tornará uma pedra pesada às nações da terra. Aquela que tentar mudar o seu destino, porque aquela terra é do Senhor, aquela cidade é do Senhor. Foi Ele quem a escolheu. Não fomos nós, mas foi Ele. Amém, amados? Eu tenho certeza, e antes desta conferência terminar, uma grande bênção será liberada sobre esse lugar. Uma grande bênção será liberada sobre esse ministério. Uma grande bênção será liberada sobre os missionários, sobre todo aquele que colocar o seu coração aquilo que Deus tem no seu coração. Amém, amados? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Paz do Senhor, amados. Shalom Ubrahá. Diga Shalom Ubrahá. Né, para aqueles que ainda não conhecem, paz e bênção. Amém? Aleluia. É uma bênção nós podemos estar aqui com os amados, principalmente num dia como esse, num dia de ceia. E uma bênção muito maior é ter uma esposa pregadora da palavra, cheia da unção, serva amada, esposa, companheira. Amados, eu já ouvi um pregador dizer isso, né? Mas eu também posso dizer a mesma coisa. Ela não é só 50% do ministério. O chamado missionário não é só meu. Ela talvez seja 70%, porque até as mensagens que ela prepara eu prego. Louvado seja o nome do Senhor. Mulheres valorosas, que sabem edificar a sua casa e o seu lar, que fazem com que nós, esposos, maridos, sintamos orgulho, né, de tê-las como esposa. Vocês são abençoadas. Aleluia. Alguns já conhecem, mas eu vou apresentar rapidamente, né, por causa do tempo. Como é que chama esse chapeuzinho? Quipá. Símbolo de submissão, obediência, direção. Debaixo da direção, da proteção e da obediência a Deus e ao pastor. Amém? Louvado seja Deus. Quipá, né? Todo judeu usa um quipá como símbolo de obediência a Deus, dizendo que por cima da sua cabeça existe um Deus. Você tem um desse? Amém? Você tem um quipá espiritual, né? E todo o tempo que você caminha sobre a face da terra, a proteção dele está sobre ti. Aleluia. O sangue de Jesus te cobre, te protege, te abençoa. Louvado seja o nome do Senhor. E esse é o teu quipá espiritual. Novamente, esse é o talite, né? Talite, todos nós conhecemos o manto de oração. Só para segurar o microfone depois, eu não vou fazer toda a ilustração. Talite é um manto de oração, né? E quando o judeu que pratica judaísmo coloca o talite sobre si, ele está colocando toda a lei, né? Repetindo para os irmãos, aqui as franjas e nós simbolizam 613 leis, que é todo o livro de Levítico, mais os 10 mandamentos, né? E quando o judeu coloca sobre si o talite, ele está dizendo, eu estou debaixo da lei. Mas Jesus usou um deste, você sabe, né? E em Jesus estava a virtude, o poder do Espírito Santo. E quando ele estava com um talite como esse, ele disse, eu não vim para desfazer, mas eu vim para cumprir a lei. E eu transformo essas 613 leis em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Dessas 2 leis depende toda a lei, profeta, tudo o demais. E ele, como eu sempre gosto de dizer, tornou
bem facinho e bem simples para nós, não é verdade? Aleluia. Amar a Deus é fácil, amém, amados? Ele é tão bom para conosco. E amar o irmão é mais fácil ainda, né? Então diz para ele: eu te amo em Jesus Cristo. E como eu havia prometido, né? Nós estaríamos tocando o shofar. Nós vamos fazê-lo agora. Shofar, amados, existem dois tipos. Este que é de cabra montês, que é o chamado trombeta, e o pequenininho de carneiro, que é tocado na adoração no templo. Esse shofar era usado para a convocação do povo. Quando Deus queria santificar, fazer milagre, ele dizia: convoca o meu povo, porque eu quero fazer milagre no meio da congregação. Aleluia. E esse shofar também era tocado em tempo de guerra. Convocação para a guerra, convocação para derrubar o inimigo. E naquele dia lá em Jericó, eu quero dizer para você que 30.000 trombetas, chofares como estes foram tocados para que as muralhas de Jericó caíssem por terra. E eu vou pedir para você se colocar de pé e nós vamos fazer um ato. Eu vou tocar o shofar 3 vezes. Quando eu terminar a terceira vez, eu vou dar um toque retinido e você vai dar um glória a Deus e começar a ver as barreiras na tua vida caírem por terra, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Só Ele é digno de toda honra, glória. A Ele nós nos rendemos. O poder é dEle, a unção é dEle, a glória é dEle. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Louvado seja Deus. Obrigado, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar, por favor. Aleluia. Eu vou ser bem rápido. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 32, a partir do verso 22. Gênesis capítulo 22, uma passagem muito conhecida de todos nós, né? Gênesis capítulo 32, a partir do verso 22. Eu quero dizer para você que hoje você está sendo marcado por Deus. Hoje você está recebendo uma marca de Cristo na tua vida. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 32, verso 22. E levantou-se aquela mesma noite e tomou suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o vale de Jaboque. E tomou-os e os fez passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa
que se deslocou à juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali, e chamou Jacó o nome daquele lugar Panim-el, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Panim-el, e manquejava da sua coxa. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, Deus quer que você tenha experiências com Ele. Deus quer marcar a nossa vida com acontecimentos, e o que importa para Deus é que nós nos cheguemos cada dia mais pertinho dEle, e que o nosso caráter seja transformado a cada novo dia, porque, amados, o padrão é Jesus, a estatura de varão perfeito é Jesus. Aquilo que nós precisamos para fazer a obra do Senhor é vivermos como Jesus viveu na face da terra. E Jacó, amados, era filho de Rivca, Rebeca, que era irmã de Labão, que tinha lá os primos. E nós vemos que na vida de Jacó havia uma descendência de pessoas que gostavam de levar vantagem em tudo. Na vida de cada um de nós, amados, quando vem da nossa geração, de família, do mundo, nós temos em nós um caráter forjado pelo mundo. E o caráter do mundo hoje é levar vantagem em tudo. Eu quero e preciso vencer. Somente os vencedores no mundo é que são olhados, é que são glorificados, é que são exaltados. Mas no mundo de Deus não é dessa maneira. Se alguém bater deste lado, dá o outro. Se quiser levar a camisa, dá também o paletó. Mas Jacó, amados, vinha de uma descendência em que ele trapaceou com seu pai, trapaceou com seu irmão, trapaceou com seu tio Labão. E ele trapaceou tanto que a sua vida estava enrolada, complicada, difícil, a ponto de o seu próprio irmão querer matá-lo. E, amados, neste momento, Jacó lembra-se de que ele tinha um Deus. Há momentos na nossa vida, amados, que Deus quer ficar cara a cara conosco, face a face, tete a tete. Cônjuge não precisa estar presente, Deus quer tratar direto contigo. Ele quer mudar o teu caráter. Há áreas na tua vida e na minha que precisam ser transformadas por Deus, e Deus vai fazer isso, quer você queira, quer você não queira. Há um tratar de Deus na vida daquele que serve a Deus, aleluia, de uma maneira tremenda, de uma maneira forte. Deus te pega pela mão, e muitas vezes quando você não entende, não ouve, Ele dá uma sacudida. E você pode dizer: não estou entendendo. Mas a vontade de Deus vai se cumprir na tua vida. Jacó, amados, prevalecia contra todos os homens. Ele era o vencedor, ninguém podia com ele.
E quando ele entra na presença de Deus, ele tem argumento. Deus fala, você tem que mudar de vida. Ele diz, mas por causa disso, daquilo, eu sempre fui assim, meu pai foi assim, meu avô foi assim, eu fui criado e até hoje eu prevaleço, porque eu sou dessa maneira. E Deus não conseguia prevalecer contra ele. Amados, Deus era misericórdia da vida de Jacó. A misericórdia dele faz com que nós não sejamos consumidos. E vendo o anjo que não conseguia prevalecer contra Jacó, disse, está na hora de eu colocar uma marca nesta vida, da minha presença, do meu toque, do meu mover, da minha unção. Está preparado para ser tocado por Deus nessa noite? Amém? Deus tem vidas aqui, Senhor, que estão abrindo o seu coração, a sua alma, todas as áreas da sua vida para tu tocares nessa noite, Senhor. E vendo o anjo que ele prevalecia, o anjo com o cajado vai e dá uma cutucada no nervo ciático, na coxa. E eu quero dizer para vocês, amados, que é mais ou menos assim. Diante de Deus, valente, enfrentando, não se dobrava, não se quebrantava. Oh, Deus está amolecendo corações nesta noite, mas também quebrantando de tal maneira que você vai sair daqui renovado, com a marca de Deus, mas renovado na presença dEle. E quando o anjo toca na coxa de Jacó, sabe o que aconteceu? Ele perdeu o equilíbrio e caiu. E quando ele cai, ele se agarra no anjo e diz, não te soltarei. Sabe por que Jacó disse, não te largarei enquanto não me abençoares? Jacó conhecia Deus, ele sabia o Deus do seu pai, de Abraão, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e ele disse, tu tens fundamentos firmes sobre a face da terra, e eu conheço a ti, ó Deus. O teu mandamento e o teu fundamento é que as coisas não mudam, aleluia. Tu deste ordem ao mar para vir até a beirada da praia, e dali ele não passa, a não ser que tu permitas, mas a onda vem até ali e ela volta, ainda que o mar seja grande, ela vem até um certo ponto e volta, aleluia. Oh, a onda pode se levantar, mas vai parar onde Deus manda. Deus, eu sei que tu estabeleceste a noite e depois o dia, porque, amados, quando Deus criou o mundo, Ele disse assim, olha, foi a tarde, a noite e a manhã do primeiro dia, e depois foi a tarde, a noite e a manhã do segundo dia, porque a luz prevalece sobre as trevas. Primeiro estão as trevas, primeiro estava o caos, mas chegou a luz da manhã na tua vida, aleluia, e as trevas não prevalecerão contra a luz. E o anjo disse, está amanhecendo. Ele falou, é por isso. Tu disseste, Senhor, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu confio na tua promessa e na tua palavra, não te largarei enquanto não me abençoares. Aleluia. E Deus diz para Jacó, como é teu nome? Reconhece quem tu és. Sabe quem você é? E ele diz, usurpador, trapaceiro, trapalhão, enganador. Reconhece a tua condição, porque a partir de hoje tu não te chamarás mais Jacó, mas eu te coloco um novo nome, Israel. Ishi é homem, Ra que vê, e El é Deus.
E quando Deus coloca o nome em Jacó de Israel, Ele diz: você é um homem que está na presença de Deus. Você é o homem que vê Deus face a face. Você é aquele que entra na presença dEle e Ele está te abençoando. Deus começa a fazer uma mudança no caráter de Jacó naquela passagem, naquele vale. No vale é o lugar da batalha, no vale é o lugar da luta, mas é no vale que ele tem a sua vitória. E se você está no vale nesta noite, Deus está te dando a vitória. Receba em nome do Senhor Jesus. Deus fala para ele: ixi, homem que vê Deus. Em seguida, Jacó pergunta para ele: como é que é teu nome? Viram na palavra? Deus responde: por que é que perguntas o meu nome? Acabei de te dizer. Acabei de dizer que você está olhando face a face para Deus. Aí ele fala: entrei na presença de Deus e recebi o perdão, porque a minha alma não foi consumida. Agora eu tenho vida e vida em abundância. E aí Deus completa: então agora o teu nome vai ser Israel. Ish é homem, Isra é príncipe e El é Deus. O nome Israel tem dois significados: o homem que vê Deus e o homem que é príncipe de Deus. Mas Deus faz questão de dizer no início: você é homem e eu sou Deus. Você está na terra e eu estou no céu. Os meus caminhos são mais altos que o teu, mas sou eu que te dirijo. Sou eu quem te abençoo. Sou eu quem muda as circunstâncias. Hoje eu mudo o teu caráter, a tua vida, as circunstâncias diante de ti. Aleluia. E ele sai do outro lado manquejando. Talvez estivesse doendo, mas ele estava feliz da vida, porque agora ele caminhava com Jesus, ele caminhava com Deus, ele caminhava com o Senhor. Deus havia mudado as circunstâncias na vida de Jacó. Agora Israel. E eu quero dizer para você que foi uma coisa tão linda, que até o seu irmão, seu maior inimigo, quando ele chegou, o beijou, o abraçou e o abençoou. Sabe, ninguém vem com 400 homens armados para beijar ninguém. Mas eu estou te dizendo que aqueles que têm se levantado contra ti, Deus mudou toda a situação hoje, em nome do Senhor Jesus. O Senhor tem colocado os teus inimigos por terra e levantado amigos, e aonde você passar será abençoado. Receba em nome do Senhor Jesus. Mudança de caráter, mudança de vida, mudança, aleluia, de circunstâncias. Deus faz coisas grandes e novas na vida de cada um de nós. Mas eu me alegro de hoje nós estarmos perante a mesa do Senhor. E eu vejo que Deus mudou o caráter não só de Jacó, mas dos discípulos, de todas as pessoas. Quem somos nós na mesa do Senhor hoje? Qual é o nosso caráter? Aleluia. Estamos na mesa do Senhor, perante a sua face. E eu quero dizer para vocês que naquela época não havia cadeiras. Cadeira era só para rei, autoridades. A mesa era em formato de U. Tá? Imagine aqui um formato de U, uma mesa. E por dentro ninguém senta, só por fora. E sentavam-se em almofadas. E nós começamos imaginando a perna de um U aqui, em formato de mesa, que começa-se a mesa por aquele lado. E a primeira pessoa que senta na mesa, se for numa casa de família, é a mulher. É aquela que prepara a comida, prepara o almoço, o jantar e tudo mais. A primeira pessoa é da esposa. O segundo lugar é do marido. Autoridade máxima na casa, a autoridade espiritual da casa. O terceiro lugar é
do filho mais velho, do primogênito. Por isso os filhos de Zebedeu, a mãe vem pedir, né? Jesus, diga, permita que meus filhos se sentem à tua direita e à tua esquerda. E quando os discípulos discutiam quem se sentaria à sua direita e à sua esquerda, eles estavam querendo saber qual é o meu lugar na mesa. Qual é o teu lugar na mesa hoje? Aleluia. Se for numa festa de aniversário, o primeiro lugar é para o anfitrião que está oferecendo a festa. O segundo lugar é do homenageado, né, que está aniversariando. E o terceiro lugar é para aquela pessoa que ele quer mais honrar. Na festa ele coloca do seu lado esquerdo. E depois os outros convidados por autoridade. Naquele dia, o homenageado era Jesus. Lembramos que Jesus mandou João e Pedro prepararem a ceia. Amém? Lembram? Eu tenho que ser rápido. Aleluia. E amados, depois na passagem lá da Galileia, João nos conta que aquele que deitou no ombro de Jesus era ele. Então, João foi preparar a festa, sentou-se no primeiro lugar. Jesus, homenageado, sentou no segundo lugar. No terceiro lugar, para quem é que Jesus deu a posição na mesa? Para Judas Iscariotes. Jesus já estava dizendo para Judas: Judas, eu estou te colocando num lugar de honra. Ainda dá tempo de se arrepender. Judas, olha, eu estou te honrando diante de todos os meus discípulos. E depois sentaram-se os outros discípulos. E Pedro, nós sabemos, é aquele irmão ativo que faz tudo, que trabalha na igreja, que carrega tudo nas costas, dá todas as ordens, resolve todos os problemas, né? Mas também é aquele irmão bem estouradinho, pavio curto, né? Veio contra ele, já puxou da espada, cortou logo a orelha do... E ele estava lá com a espada. E quando Jesus na mesa disse assim: um de vós há de me trair, com certeza Pedro pegou um pedacinho de osso, alguma coisa, atirou no João. João, pergunta para ele aí quem é, que eu já vou passar a espada. Ainda bem que você não é assim, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Pedro, amado, ficou preparando todas as coisas. E quando ele chega, estavam todos sentados, né? E na hierarquia, vem, numa casa viria o filho primogênito, depois o outro, né? O mordomo da casa, o empregado mais menor, o empregado menor, e o último na mesa seria o copeiro. E o copeiro deve lavar aos pés a todos e servir pela parte de dentro da mesa, servir a todos. E Pedro chegou. O único lugar que deixaram para Pedro foi o último lugar. E ele chegou e olhou e disse assim: como é que pode? Faço tudo nessa igreja e deixo logo esse lugarzinho aqui para mim? Estou bravo. Conhece alguém assim? Sentou bravo. E lá sentavam nesta posição, apoiado na mesa, em almofadas, e depois de comer, com todo amor e respeito, deitavam o ombro, a cabeça no ombro do outro para fazer a cesta. Mas era assim: João em Jesus, Jesus em Judas, Judas no outro. Quando chegava em Pedro, ele olhou para trás, não tinha ninguém, ele ficou acordado ali segurando todo mundo. Bravo. Durante toda a ceia, Jesus olhava para os olhos de Pedro com aqueles olhos de amor, e Pedro não entendia. Nós sabemos que João estava no primeiro lugar porque depois de cear, recostou a cabeça no ombro de Jesus. E quando ele recostou a cabeça, amados, isso é lindo, ele pôde ouvir o coração de Jesus que dizia: te amo, te amo, te amo, te amo. Um amor excepcional, um amor fenomenal, um amor que ele disse assim: olha, é de tal maneira grande que eu não sei explicar. E se tornou o profeta do amor. Encosta a cabecinha no ombro de Jesus agora, encosta.
Escuta o coração dele dizendo que te ama, que você é dele, que ele te protege, que ele está contigo. Quando perguntaram quem é que há de te trair, no costume judaico não havia garfos e faca, usava-se o pão asmo como colher para comer. E não tinha um prato para cada um, era um prato para cada 2, 3. E aí Jesus diz assim, aquele, né, e Judas está lá com a mãozinha no prato, e ele diz, aquele que mete a mão no prato comigo, esse é o que há de me trair. E depois de colocar o bocado de pão com comida, Jesus pega o pão e leva nos lábios de Judas. E este ato, não por ser Judas, mas este ato, quer dizer, você muito me honra com a sua presença. Algumas vezes lá na ceia, eu peço para que os irmãos troquem um bocado de pão, dizendo, meu amado, você muito me honra com a sua presença. Jesus está em você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus mais uma vez estava dizendo para Judas Iscariotes, Judas, estou te honrando novamente, Judas, olha, tens mais uma oportunidade, hoje é o dia para você se arrepender, mas a palavra de Deus diz que depois do bocado de pão o diabo entrou e ele saiu para trair Jesus. Também, amados, quando Jesus foi falar com ele, encostando a cabeça no ombro de Judas, Jesus simplesmente virou o rosto e disse, Judas, o que tens que fazer, faze-o logo. E ninguém mais ouviu, somente Judas. Deus trata com cada um de nós da sua maneira. Qual é a minha posição e a tua posição na mesa do Senhor hoje? Terminado a ceia, Jesus tira o manto de oração, o revestimento, coloca uma toalha, pega a bacia que estava ali na entrada da porta, da purificação dos judeus, lavagem dos pés, e começa a lavar o pé de João. Aquele era o trabalho do copeiro. Quem é que está sentado no lugar do copeiro? Pedro. Durante toda a ceia, Jesus olha para Pedro e diz, como é, Pedro, não vai fazer? Ele, estou bravo. Mas quando nós não fazemos, a misericórdia e o amor de Deus em Jesus o constrange, e Ele faz aquilo que nós não conseguimos fazer. Mas a obra de Deus se cumpre na nossa vida, na tua e na minha vida. Ele conhece a nossa capacidade, Ele conhece as nossas dificuldades, Ele sabe que somos seres humanos, somos barro, mas Ele está moldando. Deixa Deus moldar, deixa Deus moldar, deixa Deus mudar, aleluia, deixa Ele moldar e mudar. Jesus vai lavando, né? Ali todo mundo andava de sandalhão, né? Naquele deserto, pegava aquele monte de poeira, né? Terra marrom. E aí Jesus começa lavando o pé de João, agora está limpinho. Aí vai para o outro, está limpinho ainda. No outro começou a ficar marrom, no outro um pouquinho mais marrom. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, décimo, a água está puro barro, só lama. Chegou na vez de Pedro. Jesus chega com a bacia. Pedro, vou te lavar. Pedro diz, Jesus, não. Esse era o meu serviço e eu não fiz. Deus te honra, amado, onde você está. Somos todos iguais perante Ele, não tem maior nem menor. Você é como eu, amado de Deus. Mas Pedro reconhece a sua falha, diz, não, Jesus, não vou permitir. É eu quem deveria estar lavando os teus pés. Tu és o mestre, eu sou o servo. Eu é que tinha que estar lavando os teus pés. Mas Deus dá uma lição de humildade e amor. Sendo eu mestre, vos lavei os pés, fazei vós também. Amém? Amém, amados? E aí Jesus diz para Pedro, Pedro, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo.
Aí ele diz: então Jesus, ó, não importa que está lama, joga tudo, dá um banho. Jesus disse: não, Pedro, você já foi lavado pela palavra, você já é filho, Pedro. Mas você caminha pela terra e o pozinho do pecado se apega aos teus pés, no teu contato com o mundo, e de vez em quando eu preciso dar uma lavadinha, Pedro. Senhor, tu sabe todas as coisas. Qual é a tua posição na mesa do Senhor hoje? Profeta do amor, Pedro, que teve o seu caráter mudado e transformado a partir dali, foi avisado, negou Jesus 3 vezes, mas quando chegou lá no mar da Galileia: Pedro, amas-me? Te amo, Senhor, apacenta os meus cordeiros. Amas-me? Estás pronto? Amo, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, Simão, filho de Jonas, Bar-Ioná, amas-me? Aí ele falou: poxa vida. Se entristeceu, o coração ardeu. Tem alguma coisa para ser mudada aqui hoje? Disse: Senhor, tu sabe todas as coisas, tu penetra no profundo e no escondido, e vai lá dentro e tira para fora e limpa, aleluia. E é isso que Deus vai continuar fazendo nessa noite e nesse lugar. Louve o nome do Senhor, louvado seja Ele, engrandecido seja o Senhor nosso Deus, aleluia. Preparados para mais uma mensagem, e ainda, amados, nos preparando para este momento glorioso da ceia. Yivarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha virunecha, Issa Adonai panavelecha veiasem lecha shalom. Senhor te abençoe e te guarde. Senhor, faça resplandecer sobre ti o seu rosto, a luz te ilumine, tenha misericórdia de ti, te coloque diante do rosto dele, na presença do Altíssimo, no Santo dos Santos nessa noite, e te dê a paz. Elohim Evarechotrein, Deus abençoe vocês. Muito obrigado, pastor. Vamos tranquilo. Cante conosco. Cante conosco, meu irmão. Preciso fazer muito mais do que bem forte, todos, na galeria, todos, cante. Preciso falar lá atrás, dessa lá paz que trago em meu peito. mais forte, tá fraco. Dividir com alguém esse amor que mudou minha vida. Para ouvir o clamor das almas perdidas. Declare. Preciso me apaixonar, amar essa gente. Não posso mais continuar tão indiferente. Preciso me apaixonar, amar essa gente. Não posso mais continuar tão indiferente. Cante adorando ao Senhor, cante. Eles precisam ajudar, mostrar meu sorriso, Mas também tão
indiferente. Oh, aleluia! Levante a tua mão assim comigo. Vamos cantar suas vozes, cante bem alto. Preciso me apaixonar, amar essa gente. Não posso mais continuar tão indiferente. Mais uma vez, cante. Preciso me apaixonar. Oh, aleluia! Amar essa gente. Não posso mais continuar Tão indiferente. tão indiferente. Aplauda ao Senhor. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. A paz do Senhor para os irmãos. Quero estar convidando os irmãos, aproveitando que os irmãos já estão de pé, ler um texto em Juízes, capítulo 6, e o versículo 11 em diante. Juízes, capítulo 6, e o versículo 11 em diante. Juízes 6, e o versículo 11 em diante. Amém, irmãos? O anjo do Senhor veio e se sentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezerita, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como a um só homem. Prosseguiu Gideão: Se agora achei graça aos teus olhos, dai-me um sinal que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte trazendo o meu presente e ponha diante de ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Entrou Gideão, preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha, pondo a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe tudo até debaixo do carvalho e o apresentou ao anjo de Deus. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre esta rocha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. E estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Então Gideão viu que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, que viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar e lhe chamou: O Senhor é paz. Até o dia de hoje este altar está em Ofra dos abiezeritas. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Toma um boi do teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta o poste ídolo que está ao pé dele. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, na forma devida, e toma o segundo boi e oferece em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os servos e fez como o Senhor lhe dissera. Mas temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós continuamos na tua presença nesse momento. Nós colocamos essa palavra, mas essa ministração aqui nessa noite, nós já ouvimos o Senhor falar conosco tremendamente.
O Senhor já nos disse que está marcando nossas vidas aqui, dividindo nossa vida. Muito obrigado por isso, Deus. E eu quero mais uma vez me colocar diante do Senhor, Pai, como instrumento vivo do Senhor nessa noite, Pai. Usa-me nas tuas mãos, Pai. Conversa conosco nesse tempo aqui, Pai. Em nome de Jesus, abre a palavra, Pai. Eu reconheço a minha total incapacidade de ministração. Mas eu sei que Tu usa homens e mulheres. E eu estou aqui, Senhor, como instrumento vivo, Pai. Conversa conosco, Pai. Em nome de Jesus, nós choramos. Amém. Podem assentar, irmãos. Eu quero estar meditando com os irmãos nesse tempo aqui. O Senhor já conversou conosco sobre a ceia. Eu quero ficar com um momento missionário em cima dessa mensagem aqui. Quero estar meditando com os irmãos sobre as disposições de Gideão. Para nós realizarmos a tarefa inacabada, que está inacabada, é necessário, irmãos, com tantos desafios, que alguém se disponha. O texto que nós temos aqui, nós temos dois personagens. Eu não quero que nessa noite você veja a pessoa do anjo. Não veja a pessoa do anjo. Veja Deus. Desculpa. E não quero que você veja Gideão, mas veja você. Você e Deus. A iniciativa aqui, ela é totalmente divina. Deus vai ao encontro de Gideão. E a palavra de Deus diz que ele toma essa iniciativa de ir ao encontro de Gideão, porque naquele tempo ali, Deus tem algo para fazer em Israel. Israel está no domínio dos midianitas, e os midianitas estão trabalhando com uma pressão psicológica muito grande. O povo de Israel já não pode fazer nem suas atividades normais, como espremer a uva no lugar certo, malhar o trigo no lugar certo. Não, Gideão está correndo, está malhando o trigo no lugar de prensar a uva, porque está com medo. A pressão psicológica do povo, dos midianitas, contra o povo de Israel, tem trazido muito medo. Mas Deus quer levantar um libertador. O texto anterior, o contexto diz que o povo de Israel não mais habita nas suas casas, mas eles estão fugindo, escondendo nas montanhas, escondendo nas cavernas, porque estão amedrontados. Então Deus vai à procura do homem. Os missionários que precisam se levantar. Nós estamos com o tema: a tarefa está inacabada. Se a tarefa está inacabada, nós que somos mulheres vamos entender um pouquinho aqui. Quando a gente tem muita coisa para fazer em casa, normalmente a gente começa das coisas mais fáceis. E as coisas difíceis, passar roupa, que é muito complicado para algumas, a gente guarda lá e depois a gente passa, porque é difícil passar roupa. Limpar vidro é mais complicado, você deixa para depois, porque é tarefa complicada. E eu quero dizer para os irmãos que os maiores desafios de missões ficaram para agora. Os desafios que precisam ser executados agora, eles são complicados. Nós temos desafios, irmãos, que precisam de muito preparo. Tradução de Bíblia, línguas complicadíssimas. Por exemplo, o Timor-Leste só tem 3 livros da Bíblia traduzidos para a sua própria língua. É um grande desafio. Primeiro, porque a língua é muito rasa e está atrapalhando o desafio da tradução. Então Deus vai levantar homens e mulheres para essa última tarefa. E esses homens e essas mulheres são os Gideões do Senhor que estão aqui. Então Deus vai ao encontro de Gideão. E é interessante que, se você prestou atenção no texto, Deus se afirma. Eu gosto quando a gente tem passagens na Bíblia que Deus se impõe. Deus chega e fala, dita, porque Ele é soberano, tem o controle de todas as coisas.
diz, eu estou contigo. Quando ele diz, eu estou contigo, ele está dizendo, olha, eu tenho controle da tua história, eu tenho controle de tudo que está acontecendo. E Gideão é eu e é você. Responde automaticamente, o senhor está no controle, mas eu não vejo nada não. Para começar, Deus, eu sou um seco. Eu vivo de histórias que os meus pais contaram. E o Senhor foi maravilhoso, livrou Israel das mãos do Egito, com mão maravilhosa, fez sinais, prodígios, mas eu não experimentei nada. Estou aqui seco. Talvez você não tenha uma construção com Deus, uma história com Deus. Você até escutou esses dias tantos milagres aqui, e você fala, eu nunca experimentei isso. Mas o homem que Deus está escolhendo aqui, ele não vem de uma somatória de avivamento, de experiências, não. O homem que Deus está escolhendo aqui para executar uma tarefa que precisa ser executada é um homem simples e comum. E eu quero ser boca de Deus nessa noite para dizer que Deus vai levantar para executar tarefas difíceis na terra, homens simples, mulheres simples e povo comum. Comum. Simples como eu, comum. Comum. E Deus fala, é você mesmo. E Deus, é tão interessante o texto, porque Deus não fala assim, eu vou te dar, eu vou te capacitar. Não, Deus fala assim, vai nessa tua força, eu já te dei o que você tem para fazer a obra. Mais uma vez eu sou boca de Deus para falar para você que você já tem. Talvez você se soltar, você já tem. Você tem um Espírito Santo, você tem uma construção de Deus na sua vida, você já tem. Vai nessa tua força que o Senhor é contigo. Eu falei, Deus, negócio não é assim não, pá. Eu sou homem. Demora a entender as coisas. A palavra homem, irmãos, ela está ligada a processo. O homem é processo. Deus é o soberano sobrenatural. O homem é processo. Então, Deus, se o Senhor me escolheu mesmo, eu, o menor da casa do meu pai, tenta de todos os jeitos sair fora. Mas já que me escolheu mesmo, então me dá uma prova disso. Fica aqui e me espera. Você já imaginou? Quando eu vou na igreja, às vezes eu escuto muitos testemunhos, eu presto muita atenção em todo culto, irmãos. Sempre fui assim, desde criança. E eu vejo os irmãos falando, eu estou esperando Deus. Eu estou esperando Deus agir. Sabe, irmãos, eu quero te dizer que quem está esperando não é você, não. É Deus que está esperando por você. Gideão chama Deus, o divino, o poderoso, para um processo humano. Fica aqui. Não veja a pessoa do anjo, não, irmão. Veja Deus. Fica aqui e me espera. Eu vou ali na minha casa preparar um cabrito, eu vou ali fazer uma faculdade, eu vou ali fazer um treinamento, e depois eu vou resolver casar, e tarantantã, e eu vou fazer mais isso, e eu vou fazer mais aquilo, e depois, como diz o pastor Antônio aqui, eu vou adquirir um comércio, e tarantantã. Esperarei você até você voltar, porque eu sei que você volta. Ih, como volta, irmão? Volta. Não voltou em 2008, volta em 2009. Se não voltou em 2009, vai voltar em 2010. Não voltou em 2010, vai voltar em 2011. E se não for em 2011, vai ser em 2012. Mas vai voltar, volta. Vai lá. Processo, matar um cordeiro, matar um cabrito. Tempo, irmãos, leva tempo. Ninguém mata um cabrito, matou o cabrito. Cozinhar, assar o cabrito, limpar o cabrito, assar o cabrito, pegar os bolos, fazer processo, tempo. Mas ele tinha a palavra de Deus, estou esperando você, até você voltar. Tem muita gente aqui, nesse lugar, que Deus está esperando por você. Eu quero dizer para você, Deus está falando com você nessa conferência. Deus está esperando você voltar. Você disse que voltaria num propósito.
Você disse que teria uma iniciativa. Você deu sua palavra para Deus. E Deus está esperando você voltar. Está esperando. Volta, irmão. Volta. Volta. Onde é que você prometeu que você ia voltar nisso aqui? Volta. Volta no evangelismo, volta no trabalho nos presídios, volta no trabalho nos hospitais, volta como contribuinte. Você prometeu que ia montar isso, mais isso, para poder dar isso, para poder contribuir, e agora o negócio desviou todo para o outro lado. Volta. Volta. Você prometeu que ia mobilizar missões através de um site, de não sei o que lá mais, e não fez nada. Volta. Volta. Deus está falando com você. O que você prometeu, Ele está esperando. Você prometeu que ia entrar no CTM. Volta, vai voltando. Deus está mandando você mentalmente aí, vai voltando. Porque chegou a hora. Volta, Deus está esperando. Gideão voltou. Quando Gideão voltou, colocou a oferta diante do Senhor. O Senhor tocou na oferta, o fogo subiu. Gideão ficou todo empolgado, maravilha. Quem estava seco, nunca tinha visto sinais, nunca tinha visto maravilha. Agora todo empolgado, né? Todo avivadinho, pá. Deus, aquela mesma noite, Gideão vai dormir. Deus, rapaz, o negócio começa cedo. Acorda, Gideão. Tem uma batalha na cidade. Quando eu olho para Israel, eu não vejo mais altares para mim. No lugar dos meus altares, tem altares para Baal. Tem altares para Acera. Você precisa começar lá da sua família. Eu quero que você olhe para a batalha espiritual. Limpa o terreno. Irmãos, a primeira disposição que você tem que ter como missionário é assumir a batalha espiritual na cidade, nas nações, nos povos. E essa é a mais complicada. Assume a batalha espiritual. Destrói o altar de Baal. Mas não é só destruir não, irmão. Não é só sair refém não. E no lugar constrói um altar para mim. Batalha espiritual, irmãos, é destronar, é demolir as construções infernais e construir o reino de Jesus Cristo. Em Marcos capítulo 16 e o versículo 17, quando Jesus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, no versículo 17 ele diz assim: estes sinais seguirão os que crerem. O primeiro sinal é: expulsarão demônios. Vocês não podem plantar o meu reino se primeiro vocês não demolir o reino existente. Vocês têm que limpar o terreno, expulsar os demônios. Meu Deus do céu. Acabei de começar, o negócio já é pesado assim. É assim, irmãos. Quando eu estava no Timor, a gente tem uma casa que nós recebemos pessoas de todos os jeitos. E de repente chegou uma moça. Ela veio falar comigo, né? Então ela não falava português, não falava teto, não falava nenhuma língua que eu conhecia. Então a moça traduziu para mim, ela falava bahasa indonésio. Eu perguntei para ela: por que você está aqui? Ela disse: olha, eu ouvi dizer que aqui tinha uma casa que recebia pessoas. Eu disse: mas você está grávida? Ela disse: não estou grávida. Eu disse: claro que você está grávida. Está grávida de uns 7 para 8 meses? Ela disse: não, isso aqui é uma obra de bruxaria. Eu disse: obra de bruxaria? Menina, você está grávida? Vou te levar ao hospital agora porque você está grávida? Vou receber você aqui, eu tenho que saber exatamente o que tem com você. Ela disse: é uma obra de bruxaria. Põe a mão em mim, para você ver. Quando eu pus a mão na moça, epa, tudo balançou. Ih, Deus. Disse: agora eu vou levar para o médico apenas constatar que não tem criança aí. Levei ao médico cubano, que eu estava evangelizando ele. Depois que ele olhou, fez um ultrassom, ele virou para mim e falou assim: olha, eu não sei o que passa com essa menina,
Mas se eu fosse você, mandaria embora, porque tem um trem muito errado aí com ela. Ela realmente não tem filho aí. Trouxe ela para casa. A primeira semana, irmãos, batalha espiritual. Tudo na nossa casa saiu fora do lugar. Primeiro que ela não saía para poder vir ao culto. O segundo dia, nada. O terceiro dia, nada. O quarto dia, nada. Nós orávamos, repreendia. Um dia, uma das meninas disse assim: tia, ela come da nossa comida, usa as nossas coisas. Por que ela não pode vir adorar a Deus junto conosco? Disse: não adianta. Ela não consegue. A batalha espiritual contra a vida dela é muito forte. Irmãos, Deus um dia, de manhã, nós tínhamos o nosso devocional 7 horas da manhã. E nós entramos na presença do Senhor adorando, declarando o poder dEle na terra, no universo. Aquela menina, irmãos, que já tinha feito pacto com o diabo, que já tinha subido numa vassoura e voado. Ela saiu de dentro daquele quarto. E nós começamos um trabalho de libertação que durou mais ou menos umas 4 horas. E ela aceitou Jesus como Salvador. Eu e o meu irmão, irmãos, fizemos o enterro daquilo que ela guardava dentro dela. E ela tinha um monstrinho há mais de 2 anos que ela guardava dentro dela. Obra de macumbaria. Prisão. O Senhor fala para Gideão aqui: destrói, Gideão, o altar de Baal. Assume a batalha espiritual na cidade. E Gideão, ele não vai de dia, ele vai de noite, mas vai. Destrói. E quando ele destrói, acaba de destruir tudo, no outro dia de manhã, os irmãos dele vêm contra ele. Chega na casa do pai de Gideão, casa de Joás, e fala: olha, dai-nos ele lá, porque ele destruiu o altar de Baal. O pai dele, com muita sabedoria, falou: Baal não é Deus. Deixa ele comprar briga com Baal. Aquele dia, o nome de Gideão foi mudado. Não era mais Gideão, mas era Jerubaal. Que Baal contenda com ele e ele contenda com Baal. Você está na terra contendendo com as forças do inferno nas nações, com as forças do inferno na cidade. E eu quero te dizer que Deus é muito poderoso, irmãos. Olha, irmãos, Deus é muito poderoso. Deus é muito poderoso. Eu quero te dizer que você não tenha medo, não se assuste. Quando eu estava no Timor, eu vivi muitas experiências de libertação. Uma moça me ligou e disse: olha, dona Elisama, quando criança, por telefone, o meu pai me pegou e colocou em cima de uma pedra e me ofereceu para os espíritos. Eu agora estou deixando isso para ele ganhar a guerra. O meu pai já morreu, mas os espíritos estão me atormentando. E a senhora quer saber como eles estão me atormentando? Eu disse: fala, pode falar. Ela disse: dos meus olhos saem piolhos, e quando eu abro a boca, sai raiz de árvores na minha boca. Eu disse: primeiro eu preciso ver para crer. Venha cá. Ela disse: eu não consigo andar. Eu disse: eu vou ir te buscar. Busquei e trouxe ela para minha casa. Minha casa era um lugar de libertação. Irmãos, a moça fazia assim, os piolhos caíam do olho dela. Ô, irmãos, a Cristina hoje é um vaso na mão do Senhor Jesus. É completamente liberta. O nosso não tem obra do mal. Não existe, irmãos, construções infernais que não possam ser destruídas quando eu e você assume a batalha na cidade. Eu quero te dizer que existe uma batalha no mundo muçulmano. Existe uma batalha no mundo budista. Existe uma batalha no mundo hinduísta. Existe uma batalha nos povos tribais, no animismo, esperando por mim e esperando por você. Existem pessoas totalmente algemadas. Quando eu cheguei em Moçambique, no ano de 2010, no ano passado, o dia que eu cheguei faltou a luz, não tínhamos a luz. E o senhor que nos hospedou, ele disse assim: olha, Elisama, vou buscar um eletricista que vem da cidade, muito famoso. Eu disse: então,
chama para ver se dá conserta, porque está muito quente. E quando aquele rapaz entrou, eu estava no quarto, e o Senhor que chamou ele disse: olha, temos uma missionária aí, e ela ora. Ele disse: ela ora de graça? Sim, ela ora de graça. Pode chamá-la para orar para mim? Sim, sim. Eu entrei na sala. Um rapaz com... Não é muito comum pessoas altas em Moçambique, mais ou menos com 1,80 m. Quando eu entrei na sala, aquele rapaz sentou. E quando ele sentou, eu vim para orar por ele. E ele ficou possesso. E depois ele me disse assim: moça, a luz que entrou na sala era tão grande que eu nunca tinha sentido que o poder de Deus é tão grande assim. E que os espíritos que estão comigo, eles não têm poder nenhum diante da luz. Eu não tinha abrido a boca ainda, irmãos. Assume a batalha espiritual da cidade. Assume de verdade, irmãos. Onde Satanás tem mentido para as pessoas, onde ele tem entrado, vamos assumir. Mas Gideão aqui tem uma segunda disposição no coração de Gideão. Não é só assumir a batalha na cidade. A segunda disposição, irmãos, é porque todos nós que estamos aqui nessa conferência, que entendemos que a tarefa está inacabada, entendemos que nós não podemos ficar indiferente, nós temos dúvidas. Será que eu sou o homem que Deus escolheu mesmo? Será que eu sou a mulher que Deus escolheu mesmo? Será que eu sou essa pessoa que Deus vai usar? E Gideão, como eu e você, teve dúvidas. Mas quando você tiver dúvida, irmão, faça como Gideão. Gideão estava cheio de dúvidas. Ele tinha vivido o mover de Deus na vida dele. Ele tinha visto aquele milagre de uma época muito difícil em que não tinha o fogo ainda, o fogo consumir aqueles alimentos na frente dele. Mas ele estava cheio de dúvida. A segunda disposição que não pode faltar na vida do cristão. Ele precisa, irmãos, todo cristão que entende que a tarefa está inacabada, ele precisa confirmar a sua vocação, para que a sua vocação seja uma convicção pessoal. Não pode ser um vislumbre, não pode ser uma possibilidade remota, não, irmão. Tem que ser uma convicção pessoal. Você precisa ter certeza inabalável da sua vocação. Então Gideão, ele fala para Deus: Deus, eu estou aqui, mas estou cheio de dúvidas. Eu não sei se sou eu mesmo. O Senhor falou que sou eu, mas eu estou com dúvidas. E eu quero te dizer que Deus não vai te recriminar porque você está com dúvidas. A palavra diz que Gideão pegou uma coisa tão simples, tão simples, tão simples, tão simples. Gideão pegou uma lã. E ele colocou a lã diante do Senhor e ele disse: olha, Deus, eu vou deixar essa lã aqui e eu vou dormir despreocupado. E se amanhã de manhã essa lã estiver cheia de orvalho, eu vou estar convicto que eu sou esse homem que vai terminar essa tarefa. Que eu não posso ficar indiferente, que eu tenho que me envolver. Mas se amanhã não estiver cheia de orvalho, tudo bem. Vai dormir. Não está escrito não, mas eu posso conjecturar. Vai dormir, Gideão. Vai descansar. Sou eu quem estou interessada em você. Você é homem demais para interessar pelas minhas coisas. Você é mulher demais para interessar pelas minhas coisas. Sou eu que estou perseguindo você, atraindo você, buscando você nesses dias. Sou eu. Gideão vai dormir. Quando de manhã Gideão acorda, será? Quando ele espreme, dá um copo de água. Gideão entorna a água. Deus não zangue comigo.
mas vou virar a prova o contrário. Vira o contrário, homem. Vira o contrário, mulher. Porque eu quero convencer você que você é o homem, a mulher que eu quero para realizar a tarefa da última hora. Senhor, se amanhã a lã estiver sequinha e a terra molhada, ei, vai dormir, Gideão, em paz. Eu quero te dizer da parte de Deus para você, que nesses dias aqui Deus está encarregando pessoalmente. Claro que Deus vai usar a nossa boca aqui, mas enquanto nós estamos falando aqui, Deus está aí no seu ouvido, tomando o seu ser, te absorvendo completamente e falando: olha, não resista mais não. Assume isso. Assume essa vocação. E quando Gideão levantou de manhã, lá estava a lã sequinha e a terra molhada. Deus não permitiu que um orvalho caísse na lã, para que Gideão tivesse certeza que ele era o homem. E sabe o que acontece, irmãos? Quando nós vamos sem convicção, até vir o problema, tudo bem. Mas quando veio o problema, na época da guerra no Timor, uma confusão total. Teve uma noite que eu passei a noite toda no hospital, ajudando a cuidar dos feridos, ajudando a noite toda. É uma oportunidade que você tem da última hora, falar de Jesus para as pessoas. Então eu aproveitava essas oportunidades para dar um trabalho voluntário no hospital e ficar a noite toda lá recebendo, ajudando, cuidando, limpando, fazendo tudo o que pudesse fazer. E quando eu cheguei em casa, não podia ficar mais na minha casa, porque a minha casa, o lugar onde era a minha casa, os rebeldes tinham tomado. Então eu fui para uma base de uma missão. E nós éramos 7 missionários, junto com meu irmão. E uma criança, 7 missionários e uma criança missionária, 8 pessoas. E quando nós estávamos ali, eu disse para a missionária, que era a dona da casa: eu vou deitar e vou dormir, porque eu estou muito cansada. E quando eu deitei, ela bateu na porta do quarto 20 minutos depois. Disse: Elisama, você não está escutando? E quando eu acordei, tinha tiro para tudo quanto era lado. E disse: olha, eles atacaram o nosso bairro. É melhor a gente se arrumar, pegar algumas coisas, alguns pertences e vir para a sala. Nós pegamos alguns pertences e vimos para a sala. Sentamos no sofá, ficamos todos ali. Começamos a orar, ligamos para o Brasil, pedimos às pessoas para orarem. E nós começamos ali a adorar o Senhor. E de repente, o Evilásio e o meu irmão estavam olhando da janela. E quando eles estavam olhando da janela, eles disseram assim: olha, os rebeldes estão vindo em direção à nossa casa. Eles estão colocando... Nós escutávamos os estalos do fogo, porque eles estavam colocando fogo em todas as casas. E o meu irmão disse assim: ele tem um balde de gasolina na mão. E na outra mão ele tem tocha acesa. E ele vem com muitos rapazes. E os outros rapazes também têm tocha acesa na mão. Então eles têm plano de queimar nossa casa, porque eles estão em direção à nossa casa. Naquela hora nós levantamos, damos as mãos, todos nós demos as mãos. Quando nós demos as mãos, a missionária mais velha, ela deve ter talvez uns 60 anos. Ela disse assim: gente, se vocês têm alguma coisa, um contra o outro, ou alguma coisa que vocês queiram deixar para que se alguém sobreviver, naquela maior calma. Todo mundo, não está tudo bem, tudo tranquilo? Então vamos fazer uma oração e entregar nossa vida para Deus. Irmãos, eu falei: gente de Deus, eu não sabia que seria assim. Eu não sabia que eu tinha tanta convicção que eu não ia ficar com medo. Eu disse: sim, Senhor. Todo mundo fez oração e eu disse: sim, Senhor, eu estou aqui, estou pronta. Se chegou a hora, eu entrego. Está tudo bem. Nós demos as mãos e nós começamos a cantar: Castelo forte é nosso Deus, amparo e fortaleza. Com seu poder defende os seus, na luta e na fraqueza. Se temos que perder famílias, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e dá-nos a teu reino. E meu irmão disse assim: olha, eles chegaram na porta da casa e eles estão
jogando a gasolina na frente da casa. E nós começamos a cantar mais alto. Castelo forte é nosso Deus. Todo mundo começou a cantar com o pulmão que tinha. Amparo e fortaleza. E ele disse, agora eles estão de joelho na porta da casa. E meu irmão disse, agora eles estão curvados na porta da casa. E meu irmão disse, agora eles estão levantando. E meu irmão disse, agora eles estão indo embora. 15 minutos depois nós saíamos dali, irmãos. Entrávamos no carro e saíamos dali. Passamos no meio de um tiroteio. Todo mundo atirando. A missionária ficou tão nervosa que ela disse assim, fecha a janela, gente, para os tiros não pegarem vocês. Depois que nós rimos. Nós passamos no meio daquilo tudo. E Deus nos guardou. Mas teve um dia que Ele não guardou. Que Ele não livrou da morte. Não guardou, desculpa. Que Ele não livrou da morte. Mas Ele não deixou de ser Deus. Ele não deixou de ser soberano, porque Ele está conosco no controle de todas as coisas. Você não pode em nenhum momento perder sua convicção, irmão. Então Gideão estava convicto. A terceira disposição de Gideão é uma disposição, eu quero que você se coloque de pé. Oh, aleluia. A terceira disposição de Gideão é ouvir Deus. Gideão tinha certeza que ele era o homem. Então eu sou o homem que vou fazer essa tarefa, que vou terminar essa tarefa, tudo bem. Então vou logo começar. Chamou os homens para a batalha. Aí vieram 32 mil homens. Deus disse, ei, Gideão, aquele dia que nós conversamos lá atrás, a primeira coisa que você queixou que não tinha milagre. Agora me traz lá 32 mil homens para os homens ganharem a batalha e continuar sem milagre? Você quer que continue sem o meu nome ser glorificado aqui? Não, Gideão. Se forem 32 mil, são eles. Irmãos, ser missionário é ouvir Deus. Tem que ouvir Deus 24 horas. Tem que escutar Deus. Tem que ouvir Deus. Tem que o tempo todo ouvir o Senhor. Você tem que ouvir, você tem que aprender a ouvir Deus. Deus falou, Gideão, manda voltar todo mundo que tem problema com medo. Gideão só repete, irmãos. Voltem todo mundo que tenha problemas com medo. Voltam 22 mil pessoas. Fica 10 mil. Deus diz, se for com 10 mil aí, vai tornar a queixar que não tem milagre. Deus quer que nós tenhamos essa... Deus já nos falou aqui através do pastor Antônio, que a gente tem essa experiência com Ele. Sabe? Deus nos passa por situações até dolorosas, para que quando você chegar lá, você saiba realmente quem é Deus. Que Ele pode te usar as coisas. Para que quando você abrir a boca para pregar, você tenha convicção. Porque você tem uma experiência com o Senhor. Gideão fez o teste das águas. Muitos irmãos conhecem, a maioria. De um lado ficou 9.700. Do outro lado 300. Aqui que entra o problema, irmãos. Qualquer pessoa da razão cometeria o seu problema aqui. Dispensaria 9.700 e pegaria 300. Quem vive de razão não faz obra missionária. Quem está com lápis somando recursos, pontuando, tem esse a pagar, tem esse a pagar, tem isso, não faz obra missionária não, irmão. Quem é racional não consegue fazer obra missionária. Se Gideão fosse o homem da razão, Gideão ia dispensar 300 e pegar 9.700. Porque é promissor, vantajoso. Não. Missões, irmãos, se faz por fé, ouvindo Ele. Se eu fosse contar minhas experiências aqui, irmãos. Deus já fez de tudo para me sustentar. Só escute Deus.
Cale todas as outras vozes e escute Deus. Deixa Deus falar com você onde é que está o recurso. Deixa Deus te ensinar, deixa Deus falar, deixa Deus te dirigir. Você não quer glória para o nome dEle? A glória para o nome dEle vai começar aqui, você vendo Deus prover para aqueles que estão trabalhando na obra missionária. Você vendo Deus prover os missionários, você vendo Deus prover os recursos que virão de N fontes. Deixa Ele ser Deus, só escute Ele. Não pense que você terá que abrir mão de alguns, porque você não tem recurso. Não, não seja o homem da razão, não. Seja um homem que escuta Deus e traz o coração de Deus para a terra. Escuta Deus e traz o projeto de Deus para a terra. Escuta Deus e traz o desígnio de Deus para a terra. Escuta Deus e traz o que Deus planeja para a terra. Escuta Deus e traz o que Deus planeja para as nações. Deus tem planos específicos, como Ele tinha com Gideão, tudo traçado. Estava traçado lá em cima. E tem coisas traçadas para os povos, para as nações. Mas alguém tem que escutar Deus. Alguém tem que parar a barulhada do mundo e escutar Deus. Alguém tem que parar o seu eu e escutar Deus, irmão. Ei, vamos escutar Deus. Vamos escutar Deus, irmãos. Senão nós não vamos fazer. Vamos escutar Deus. Desculpa. Vamos escutar Deus. Vamos escutar Deus. Tem planos prontos lá em cima para a igreja de Blumenau. Tem planos prontos lá em cima, projetado, detalhado, claro, a idioma na ideia, subquente. Aleluia! Só escute Deus. Só escute Deus. Escuta Deus. Deus fala com Gideão, Gideão. Agora que você me escutou, desce lá no Arraial dos Midianitas, dá uma olhadinha lá, Gideão, desce lá, dá uma olhadinha. Deus ouve o potencial do inimigo, não olhe para o potencial. Se você começar a avaliar tudo, que tem tantas coisas, onde é, como é, quando, para onde, para que povo, para que nação. Eu vou ser profeta de Deus, profetiza de Deus aqui. Deus tem a nação, Deus tem os povos, está tudo detalhado lá. Escute Ele. Desce lá, Gideão. E Deus posicionou 2 homens ali. E um virou para o outro: olha, rapaz, tive um sonho essa noite. Que sonhaste? Sonhei que desceu um pão do céu, bateu lá na cabana do general, rodou tudo isso aqui. O outro virou e disse: se não é outra coisa, senão a espada de Gideão que vem contra nós. Deus levou Gideão lá para Gideão mais uma vez escutar da boca do inimigo. Até o seu inimigo já sabe que você é vitorioso. Irmão, quando você se posiciona para batalhar no mundo espiritual, sem medo dos demônios, sem medo da força do inferno, sem medo de morrer, sem medo de nada. Quando você é convicta, quando você é convicto, quando você escuta Deus, o inferno tem medo de você. Crente posicionado, até o inferno tem medo dele. Eu quero orar com você. Eu sei que Deus tem falado com você nesses dias. Eu acho que eu gostaria de estar na posição que você está agora. Deus aí está.
os teus filhos. Oh, Jamanás, minha igreja. Ai, Deus. Oh, Deus. Me desmanche, Pai. Me ajuda, Senhor, a assumir essa batalha espiritual nas nações. E ajuda a tua igreja, Deus, a levantar contra as forças infernais da maldade. Levanta muitos guerreiros espirituais aqui nessa noite, Senhor. Homens sem medos, Pai, que estejam dispostos a destruir as construções do inferno e ser construtores para o Senhor. Deus, dá convicção. Dá convicção aí para a moça, Deus. Dá convicção para o rapaz. Dá, Deus, dá convicção. Deus, dá convicção, Senhor. Tira, Senhor, as possibilidades, Senhor. E coloca convicção aí, ó Deus, ó Deus, ó Deus, querido Deus. Põe aí, Deus, convicção. Firma aí, convicção, firma aí, convicção, ó Pai. Se você puder, eu não estou pedindo para você fazer, mas se você puder ajoelhar onde você está e falar para Deus que você precisa ouvi-lo, faça isso. Faça isso com muita humildade. Deus, nós pedimos perdão ao Senhor, porque nós temos escutado muitas vozes. As vozes do nosso próprio eu, da nossa própria vontade, Deus. Mas nós queremos te escutar, Deus. Tu tens os planos aí pronto no céu, Pai, para Blumenau. Tu tens pronto aí no céu o plano para o Brasil, Pai. Tu tens aí pronto no céu, Pai, os planos para os povos não alcançados. Oh Deus, tu tem para as nações, Deus, tu tem, Deus. E aí diante do Senhor, Pai, está curvada, Deus, uma igreja, Deus, que quer te ouvir. Oh, na maneira súbia, nerejeia, malá súbia. Oh Deus, abre o nosso ouvido nessa noite para te ouvir, Deus. Nós queremos trazer o que está aí no teu coração para a terra, para os homens. Aqueles que estão presos, aqueles que estão algemados, aqueles que estão vivendo, Senhor, na miséria, na escuridão, nas trevas. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Neemaia, Janei, quem de Ourias. Ele me subianei, ai, Jaciana. Ele me la subianei, mancho, ele me ai, ai. Ele me la subianei, mancho, ele me ai. Oria machurianei, ai. Dere me la subianei, mancho, ele me ai. Charamanda subianei, oria. Oh Deus, nós queremos trazer os teus planos à terra, Deus. Como igreja aqui em Blumenau, Pai, nós estamos humildemente de joelhos diante de Ti, com muito temor, Deus. Com muito temor, Deus, com muito temor, com muito temor, Deus. E nós queremos só dizer para o Senhor, nós queremos te escutar e manifestar o teu coração às nações. Manifestar o teu coração à cidade. Manifestar o teu coração às aldeias indígenas. Manifestar o teu coração aos povos não alcançados.
Nós iremos à cidade, manifestaremos teu coração, a tua vontade. Levante aí, irmão, ouvindo Deus. Levante aí, ouvindo Deus.